pessoal, bem-vindos ao Animados. Eu sou a Beatriz e hoje vou falar um pouquinho sobre o filme Blame, que aparentemente é assim que se pronuncia o nome, apesar de se escrever Blame. Então, esse filme está disponível na Netflix e ele é baseado em um mangá que tem um total de 10 volumes. Eu não consegui descobrir a quantidade de capítulos. Acho que não é um mangá assim, talvez tão conhecido, então não tem tanta informação na internet. Mas, basicamente, é um mangá que fala sobre uma cidade gigantesca. Então, talvez isso possa ser considerado spoiler ou não, eu não sei. Pelo que eu entendi, o enredo da história toda é que os seres humanos criaram umas máquinas para construir cidades para eles, só que em um momento eles deu um monte de confusão lá e eles perderam o controle dessas máquinas e agora essas máquinas constroem cidades infinitamente e os humanos não conseguem mais controlar elas, só que as máquinas começaram a perder a noção do que era realmente uma cidade ou para que servia, então começaram a criar estruturas gigantescas que não fazem muito sentido e nem tem muito propósito. E a cidade, no momento em que se passa o anime, o mangá e o filme, ela parece que ela é maior do que o sistema solar inteiro. É bem bizarro mesmo. Mas, enfim, o mangá parece que ele é bem visual, assim, tem poucas falas. O filme, ele não é tão visual, assim, ele não foca tanto nessas estruturas gigantescas. Até eu queria ter visto um pouquinho mais, assim, desse universo, ele me pareceu bem interessante, né, de observar, de explorar. Eu já tinha lido um pouquinho sobre isso, né, visto um pouco sobre essa história antes de ver o filme, mas o filme é interessante, assim, ele tem um tom, assim, bem sombrio, né, os locais são normalmente bem escuros, assim, e realmente tem essas estruturas gigantescas, um corredores são pequenos, mas enfim, como se fossem salões gigantescos, muralhas enormes, e aí daqui a pouco parece dentro de uma máquina gigante, né, os personagens ali. E aí, então, esse filme foi lançado em 2017 e ele adapta ali um pouco, né, dessa história do mangá, focado numa tribo ali de pessoas que estão tentando sobreviver numa parte dessa cidade, mesmo elas sendo constantemente caçadas por robôs que são como se fossem quase, daria pra dizer, anticorpos da cidade, porque apesar dos seres humanos terem criado esses robôs e tal, hoje em dia eles são, né, ali na história, considerados invasores, porque existiam algumas pessoas que tinham meio que uma modificação genética lá que permitia eles controlar as máquinas e tal, e essas pessoas desapareceram e as outras agora estão sendo consideradas como invasoras. É bem louco, assim. Mas é um cenário bem interessante. Tem essas pessoas tentando sobreviver e principalmente tentando encontrar comida, que pelo jeito é bem escassa ali no ambiente que elas estão. E então eles encontram um personagem que é o Killy, que tem uma arma super poderosa que consegue destruir os robôs que caçam eles, né? Com uma certa facilidade, embora pareça ser bem custoso para ele. Esse anime eu vi ali que ele tem um estilo que pode ser considerado ali meio cyberpunk, então até as pessoas têm algumas modificações ali, o Killy principalmente e tal, tem uns robôs que não são bem robôs, que são meio... enfim. Acontece que o filme ele não explica muito bem esses detalhes. Eu não sei se no mangá é melhor explicado ou se tu fica meio perdido assim também. Mas no filme não explica algumas coisas muito bem e nem explica toda a história como provavelmente é mostrada no mangá. Então, às vezes, tu fica um pouco perdido tentando entender o que são todos esses diferentes tipos de robôs e seres e coisas que aparecem ali. Enquanto tu
observa, né, esse grupo de personagens tentando sobreviver e o Kili que tem um objetivo um pouco diferente e mais ousado. Ele quer encontrar alguma pessoa que ainda tenha aquele gene que permite acessar o controle dos robôs. Então ele aparentemente está há muito tempo vagando pela cidade, subindo vários níveis ali, porque essa cidade, enfim, ela é muito grande para todos os lados, então ele vai subindo e tentando encontrar alguma pessoa, né, que possa realmente ajudar a tomar o controle de volta, mas até agora ele não encontrou. Ele diz em um momento lá quantos níveis já ele andou e o pessoal fica assustado, diz, não pode ser possível, né, que tu tenha conseguido passar por tantos níveis. A gente vê assim também toda uma pegada de tecnologia super avançada, tipo impressoras 3D que imprimem até comida, que imprimem quase qualquer coisa. Então tem toda essa pegada futurística aí. Mas acho que o mais interessante de tudo é realmente essa ideia de uma cidade gigantesca que perdeu o seu propósito. Que foi, assim, o motivo, né, que me levou a assistir esse filme, porque eu ouvi falar, né, dessa história, desse mangá. E eu quis olhar um pouquinho, né, ver um pouquinho como é que é essa história através dessa adaptação, já que eu não tenho no momento acesso ao mangá realmente. Então, a gente tem ali, além do Kili, né, uma outra personagem meio enigmática, que é a Sibo, que ela é um robô, mas não é um robô normal, assim, e no início a gente não entende muito bem de que lado, a gente tem um pouco de dúvida de que lado que ela tá ali, e não sei se fica muito claro qual é o objetivo real dela, mas ela acaba ajudando, ela é quase indestrutível, enfim. Mas são uns personagens meio enigmáticos, mas bem interessantes. Eu acredito que o filme não adapta toda a história, né, do mangá principal, porque também tem uns spin-offs do mangá. Mas já deu pra ter uma noção, assim, um pouco desse universo. Eu confesso que eu esperava ver um pouquinho mais, assim, mas como é um filme só, também não tem muito tempo pra estar adaptando, né, toda a história realmente. Mas assim, eu acho que talvez valha a pena olhar para ter uma ideia assim dessa história, desse universo. Então é um conceito bem interessante, né, esse das máquinas que foram programadas para fazer uma coisa há muito tempo e agora elas não têm mais noção direito do propósito para o qual elas foram programadas para aquilo. E então começam a tentar seguir à risca a sua programação, mas agora sem propósito acaba ficando uma coisa muito estranha. Então esse conceito que eu achei bem interessante, por isso que eu quis assistir. Talvez ele não seja tão bem explorado no filme, né, em si, que acaba focando mais naqueles personagens, principalmente naquela aldeia que o Kili encontra e acaba ajudando. Mas é interessante, né? Mesmo assim, é um mundo que tu fica com vontade de ver mais sobre aquilo, né? De conhecer melhor, de entender melhor, de saber o que vai acontecer com o Kili depois. Será que ele vai encontrar o que ele tá procurando, né? Será que tem outros... Quantos outros humanos ainda tem perdidos ali naquela vastidão imensa daquela cidade? E como é que eles estão lidando com os robôs, com a falta de alimentos e tudo mais. Então, foi essa mais ou menos a impressão que eu tive. A estética do anime até que é legal, às vezes os movimentos e falas dos personagens ficam um pouco travados, mas é um travado meio comum de muitos animes, sabe? Então, eu não gosto muito desse estilo, mas é um estilo que existe em muitos animes. Então eu compreendo, né, que seja assim. Mas no geral o anime é bacana, o filme é bem feitinho, assim. A classificação etária, só pra lembrar, é 14. Mas eu digo assim, de preferências, né? Talvez nem todo mundo vá gostar, porque não tem tanta ação assim, e toda essa questão meio misteriosa que não se resolve muito bem. Pode não ser a pegada de todo mundo, mas é um anime interessante, né? Pra conferir.
E tá lá na Netflix, bem facinho de ver. Eu confesso que eu gostaria que tivesse mais material, sabe? Talvez uma série seria mais legal, ou uma continuação, pelo menos, pra gente poder realmente entender melhor esse universo. Isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem, continuem nos acompanhando nas redes sociais, aqui no canal. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E até a próxima. Tchau!